Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, nesse vídeo aula, eu vou ensinar vocês a fazerem este cachecol. É um cachecol largo, parece uma encharpe, não é? Ele é feito em crochê, ele tem bolsos. O bolso eu vou ensinar vocês a fazerem ele camuflado, assim, que de longe vocês não vão perceber que tem bolso, porque ele segue a mesma cor da trama. Você pode fazer ele listrado desse jeito e também pode fazer liso se você desejar. E virando aqui atrás, ele tem um capuz. Esse capuz já é adaptado, ele vem até um pouquinho abaixo da cintura, tá? Então, você pode usar ele com o capuz caído ou com o capuz na cabeça, tá bom? Ele é muito rápido e fácil de fazer e eu vou fazer por etapas. Primeiro eu vou ensinar a fazer o ponto, o cachecol, depois eu vou ensinar a fazer o capuz, na sequência o bolso, depois como costurar o bolso, fazer o arremate, a volta inteirinha, tanto na parte de cima como na parte de baixo, e depois as franjas de acabamento, ok? Então, você quer aprender como fazer? Ele é muito rápido de fazer. Fique aqui comigo e vamos ao vídeo aula de hoje. Vamos lá? Para esta peça, eu vou usar o fio molê. Ele tem 100 gramas, 500 tecs, que é a grossura do fio, e 200 metros cada novelo. Aqui ele pede agulha de 2 milímetros a 2,5, só que eu vou usar a agulha número 7, que eu quero que meu ponto fique bem fofo. Eu não quero uma peça dura. Meu ponto é muito apertado, tenho que usar agulha bem maior. Esta cor que eu estou usando é um rosa, cor 3182, tá? A quantidade de material eu deixo descrito aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, nós vamos começar com correntinhas. Eu fiz um ezinho e vamos fazer correntinhas até a largura da peça que você for fazer, até a largura desejada. Por isso, eu não conto as correntinhas, eu trabalho em centímetros. Eu tenho um blog, e no meu blog, porque aqui não tem como fazer, no meu blog eu deixo uma tabela de medidas, tanto bebê até adulto, a tabela de medidas de cachecol, se vocês quiserem seguir uma medida, não é? Mas você pode fazer da medida que você desejar e também usar o fio que você desejar, mas faça sempre um teste para ver o efeito que vai ficar o seu ponto. Temos aqui, olha, passou um pouquinho, né? Mas não tem problema. Agora, eu vou girar o fio aqui na minha agulha e vou fazer um ponto alto. Mas para eu fazer esse ponto alto, eu tenho que ter 3 correntinhas aqui na altura. Então, vamos contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, então, eu insiro a agulha para fazer um ponto alto, ok? Agora, eu vou laçar o meu fio e vou pular aqui uma correntinha na parte de baixo e na próxima correntinha vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto alto. São 3 pontos na agulha, eu laço, tiro 2, ficaram 2, eu laço e tiro 2. Vou fazer uma correntinha, laçar o meu fio e nesse mesmo ponto que eu fiz o ponto alto, eu insiro a minha agulha, laço o meu fio. Só que agora, eu não vou tirar todos os pontos da agulha. Então, vou laçar o meu fio e vou tirar apenas 2, ficando 2 pontos aqui na agulha na espera. Laço o meu fio, pulo uma correntinha e na próxima correntinha eu insiro a minha agulha. Fiquei com 4 pontos. Laço o fio, tiro 2, fiquei com 3. Laço o fio e tiro os 3. Uma correntinha. Laço o fio e insiro no mesmo ponto de base
laço o fio, fiquei com 3 pontos. Tiro apenas 2 pontos. Toda vez que você inserir no mesmo ponto, você deixa 2 pontos aqui na espera. Laço o fio e pulo uma correntinha de base. Vai ser sempre assim, olha, lacei o fio, fiquei com 4 pontos na agulha. Laço o fio, tiro 2, fiquei com 3. Laço o fio e tiro 3. Agora sim, eu faço uma correntinha e faço outro ponto no mesmo ponto de base. Esse ponto sem terminar o ponto alto. O que vai acontecer? Ele vai transformando aqui, vai ficando um ponto V. Olha aqui, olha, o ponto V formando, tá? Vocês não reparem na minha mão não, porque ela tá super ressecada de tanto passar álcool gel, de tanto lavar a mão. É o que todos devemos fazer, não é? Vamos continuar. Laço o fio, pulo uma correntinha, vou na próxima, puxo. 4 pontos na agulha, laço o fio e tiro 2. Laço o fio e tiro os 3. Uma correntinha e vamos continuar até o final da nossa carreira, fazendo dessa maneira. Só que antes de terminar a carreira, quando faltar apenas 2 correntinhas aqui, nós vamos voltar que eu vou mostrar para vocês que nós temos que fazer o acabamento na lateral com 2 pontos altos juntos, da mesma maneira que nós iniciamos. E vou mostrar como é que volta da próxima carreira. Cheguei aqui no final, então vejo que só tem 3 correntinhas. Não vai dar para fazer os 2 pontos e completar um ponto. Então, o que eu faço quando eu cheguei aqui? Eu fecho esses 2 pontos, laço o fio, pulo uma correntinha e faço um ponto alto. Laço o fio, pulo vou na próxima correntinha e faço um ponto alto, eu não pulo nada. E aqui, olha, eu fecho. Então, ficou assim. Se por acaso tiver sobrando correntinha aqui, é só você arrematar e depois você desmancha a última correntinha, que ela não vai desmanchar o seu trabalho, tá? Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Giro o meu trabalho. Laço o fio. Nesse próximo ponto alto que está aqui, o segundo ponto, porque o primeiro é das 3 correntinhas, eu insiro a agulha nele. Laço o fio, tiro 1 e tiro 2 vezes. Vou laçar o meu fio. Venho aqui, olha, não ficou um ponto V? Aqui no meio, ficou um ponto V. Então, laço o meu fio, insiro a agulha no meio do ponto V, puxo, laço o fio e tiro 1 vez, e laço o fio e tiro 2 vezes. No começo é assim. Uma correntinha, laço o fio, insiro no mesmo espaço, puxo. Tenho 3 pontos na agulha, laço o fio e fiquei com 2, sem terminar. Laço o fio, vou para o próximo ponto V, que é esse ponto que está aqui. Não é aqui, é aqui. Olhe bem, eu fiz aqui, pulo esse dobradinho e vou bem no meio do próximo ponto V. Insiro a agulha, laço o fio. Tenho 4 pontos. Tiro 2 e tiro 3. Uma correntinha, laço o fio e no mesmo espaço onde eu fiz esse último ponto, eu insiro a agulha, laço o fio e tiro pela metade, ficando 2 pontos na agulha. Laço o fio, vou para o próximo ponto V, que está aqui. Insiro a agulha, tenho 4 pontos na agulha. Tiro 2 e tiro 3. Faço uma correntinha, insiro a agulha no mesmo espaço, formando o ponto V. Laço o fio e deixo sem tirar. Vamos para o próximo ponto V. E assim, nós vamos fazer por toda a nossa peça. Vou terminar aqui e volto mostrando a volta como é novamente. E depois, a gente vai seguir fazendo esse ponto até o comprimento desejado da nossa peça.
Chegamos aqui no último ponto V, porque aqui já são 2 pontos altos, então eu termino ele inteirinho, assim. Laço o meu fio, vou no primeiro ponto alto, insiro a agulha e faço um ponto alto. Laço o meu fio e aquelas correntinhas que nós subimos no início, eu pego na terceira, ou seja, na última correntinha aqui, insiro a agulha, laço o meu fio e faço um ponto alto. Fiquei com a barrinha aqui e fiquei com a barrinha aqui. Vejam só que em poucos minutos nós já temos 2 carreiras aqui, ou seja, 4 centímetros de altura. Ele rende muito, muito. Então, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio e faço um ponto alto nesse próximo ponto alto. Completo. Laço o fio e dentro desse ponto V de base aqui, eu insiro a agulha e faço um ponto. Agora, uma correntinha, insiro a agulha no mesmo ponto de base e tiro só 2 pontos, ficando 2 na agulha. Laço o fio e vou para o próximo ponto V. Insiro a agulha, laço o fio e tiro os 3 últimos. Uma correntinha, venho aqui no meio e faço o ponto sem acabar. Laço o fio e vou para o próximo ponto. E assim, nós vamos fazer por todo o nosso trabalho até a altura desejada. Eu fiz aqui 11 centímetros, que nesse meu ponto deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Agora, eu vou trocar de cor, porque eu quero que ele seja listado, né? Então, vamos lá. Eu laço o fio, insiro na última correntinha aqui, que é o último ponto, tiro 2 pontos. Fiquei com 2 pontos na agulha. Agora, eu vou trabalhar com este fio aqui, que ele é um branco. Vamos lá. Com 2 pontos na agulha, não vou cortar esse fio. Vou fazer aqui uma argolinha. Vou inserir a agulha nessa argolinha. E agora, nós vamos deixar esse fio rosa para cá, segurando junto com a ponta pequena do branco. E vou passar esse branco por dentro dos 2 últimos pontos. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Giro o meu trabalho, vou deixar esse fio aqui descansando e vou fazer aqui um ponto alto sobre o ponto alto de base, igualzinho a gente estava fazendo. Uma laçada e agora dentro do ponto V, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto. Deixo 2 pontos na agulha, laço o fio. E vamos repetir tudo que a gente estava fazendo nas carreiras anteriores, pois se trata do mesmo ponto. Eu vou vir até o final da carreira e voltar com o branco. E depois eu subo com o rosa novamente. E assim que eu fizer, eu mostro para vocês novamente. Nós não vamos cortar os fios das laterais, ó. Chegamos aqui no último ponto. Venho na terceira correntinha, insiro a agulha e vou fazer um ponto alto. Só que eu vou trocar de fio novamente. Então, eu tiro 2 pontos, deixo 2 na agulha. Vou abandonar esse fio branco que eu estou usando aqui e vou subir o fio rosa. Só que quando eu subo ele, eu não estico ele assim para não repuxar. Então, você deixa ele bem soltinho aqui, não tem problema. Porque quando a gente for fazer a barra, a gente vai embutir ele. Eu vou ensinar como. Então, olha, tenho 2 pontos na agulha, laço o fio e tiro o rosa. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Girar o meu trabalho. Deixar o fio branco aqui para trás. Porque nós não vamos usar ele agora, só depois. Então, agora, na sequência,
Eu vou fazer mais um ponto alto no primeiro ponto, aqui, ou seja, no segundo, né? E vamos dar início às nossas carreiras novamente. E o vai e volta é assim. Você pode fazer de 2 em 2 carreiras, de 4 em 4, de 6 em 6. Por que eu falo de números pares? Porque você tem que ir com a carreira e voltar para encontrar o fio de outra cor. Então, você tem que ir e voltar para trocar novamente o fio. Se você fizer número ímpar, por exemplo, o trabalho termina aqui. Aí eu teria que cortar o fio branco para começar aqui, ou fazer ele pelo mesmo lado que estava fazendo. Então, ficaria 2 direito, 2 avesso, entendeu? Então, vocês procurem fazer as carreiras em números pares. Outra coisa que eu quero falar é o seguinte: se você não quiser fazer ele de várias cores, de 2 cores, ou mais cores também, você pode intercalar mais cores, você pode fazer de um tom só, o tom que você desejar. Ok? Então, agora nós vamos continuando as carreiras. Talvez eu faça agora 4 carreiras de rosa, depois 2 de branca, ou 4 de branca. Depois eu volto novamente 2 e 2. Eu vou intercalando as larguras das faixas para ficar uma coisa aleatória, tá? Então, é só fazer assim, seguir até o comprimento da sua peça. Fiz todo o comprimento da minha peça, então vocês vejam que hora eu fiz com 2 e 2 carreiras, hora eu fiz com 4, né? Depois eu fiz de uma em uma, voltando pelo direito, pelo avesso e pelo avesso. Então, vocês é que vão fazendo, conforme vocês vão fazendo, aí vocês vão modificando as listras, né? Ele tem aqui 1,60 de comprimento que eu fiz aqui. Eu vou deixar depois todas as medidas para vocês certinho. Aqui tem 1,50, eu fiz mais 10, ficou com 1,60. Agora, nós vamos fazer o capuz. Como que nós vamos fazer o capuz? Nós vamos pegar as pontas, dobramos a peça ao meio. Veja que ela está ao meio. E vamos fazer um capuz com largura de 50 centímetros, ou seja, nós vamos fazer 25 centímetros, depois que dobrou ao meio, nós vamos fazer 25 centímetros para cá, olha, está dobrado ao meio, tá? Então, eu marquei 25 centímetros, vou pegar meu marcador aqui. E na mesma posição que está marcado aqui, do outro lado, você vai marcar na mesma direção, porque aqui vai ser o capuz, ok? Olha, marcadinho, belezinha. Agora, você abre ele daqui pra cá, é o capuz, tá bom? E vamos começar agora a fazer o nosso capuz. Esse capuz aqui, em carreiras, eu faço em centímetros, porque tem 50 centímetros. Em carreiras, vocês é que vão definir quantas carreiras, porque a sua carreira pode ser maior ou menor que a minha. Então, vamos trabalhar em centímetros, que fica bom para todo mundo, tá? Para iniciar o capuz, você pode usar a cor que você desejar. Aqui, como eu estou trabalhando com rosa e branco, eu vou começar com rosa. Se você estiver trabalhando com uma cor só, é com ela que você vai começar o capuz. Então, eu venho nesse primeiro marcador, não importa o lado, porque aqui não temos lado avesso e direito, pois nós fizemos carreira de ida e volta. Então, eu venho aqui no meu marcador, vou tirar ele daqui, vou inserir a minha agulha em alguma correntinha aqui, olha. Vou laçar o meu fio e vou puxar. Aqui eu costumo torcer o fio para fazer um tipo de arremate, mas se você quiser começar com aquela argolinha fechada, você também pode. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio e entre, olha, uma carreira e outra, a carreira está bem aqui, certo? Olha, o ponto alto ele está bem aqui, tá vendo? Então, olha, eu peguei bem no meio aqui do ponto alto
Então, eu pulo a união do ponto e pego o primeiro ponto alto que tá aqui na próxima, que é o ponto alto deitado, tá? Então, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto sem terminar no mesmo espaço. Eu fiz o ponto V. Laço o meu fio e vou para o próximo ponto alto que está aqui. Tiro 2, fiquei com 3, agora sim eu tiro os 3. Uma correntinha e faço outro sem terminar. Laço o meu fio, vou para o próximo ponto alto. E vamos fazendo assim o nosso ponto que nós fizemos na carreira do cachecol, só que agora nós vamos fazer na carreira do capuz. E ele vai ficar assim, ao inverso, né? Se aqui ficou assim, agora nós vamos fazer que ele fique assim. Então, olha, tenho 2 pontos na agulha, vou para o próximo ponto alto, laço o fio e tiro os 3, uma correntinha, e assim nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho até chegar aqui nesta marcação. Aí eu volto mostrando para vocês. Chegamos aqui na marcação, eu fecho o ponto e faço um ponto alto só. Aí vocês vão falar, mas aqui no cachecol nós fizemos 2 pontos altos para depois o ponto V. Você também, se você quiser fazer aqui 2 pontos altos, você pode. Daí só que lá no início, onde a gente começou com 3 correntinhas, você tem que fazer as 3 correntinhas mais um ponto alto no mesmo ponto de base, tá bom? No capuz eu vou fazer só um ponto alto. Aí vai do gosto de vocês. Tiro o meu trabalho. 1, 2, 3 correntinhas. Venho no primeiro ponto V, que está aqui. Olha, esse aqui é um ponto V. Insiro a agulha no meio e faço um ponto alto. Uma correntinha e agora eu vou fazer o ponto alto sem terminar, deixando 2 pontos na agulha. Vou para o próximo ponto e vou fazer, tirando os 3 pontos. Agora, eu continuo fazendo. Você pode fazer de 2 em 2, de 4 em 4, como eu fiz aqui no meu trabalho, ou se for uma cor só, de uma cor só, você é quem vai decidir como que você vai fazer esse listrado aqui, que vai ficar ao contrário. A nossa peça, eu vou mostrar aqui um esquema que eu tenho, aqui é 50. Ele ficou assim, olha, aqui é o cachecol inteiro, depois nós dobramos ele aqui no meio, dobramos no meio. Eu dividi aqui 25 centímetros e aqui 25 centímetros, ok? Agora, nós vamos subir em carreiras aqui 30 centímetros, que é a altura do capuz. De acordo com a peça que você estiver fazendo, é a metragem aqui. Então, como eu vou deixar no blog a metragem dos cachecol, eu também vou deixar a metragem de capuz, para vocês saberem o tamanho que vocês vão fazer para uma criança, um tamanho médio, um tamanho adulto, quantos centímetros tem um cachecol menor, quantos centímetros vai ficar o capuz, tá? E quantas carreiras vocês vão fazer. Depois, quando eu terminar os 30 centímetros de carreira do capuz, eu volto mostrando para vocês como que a gente vai unir. E depois, nós vamos começar a fazer o bolso. E, por último, o acabamento da nossa peça. Então, fiquem comigo e vamos acompanhando o vídeo passo a passo, sem pular, para não ficar com dúvidas. Não deixe de dar seu joinha se você já estiver gostando. Se você não é inscrita, se inscreva no meu canal, pois é muito importante para mim. E ative o sininho para receber avisos de novos vídeos, ok? E se gostar, compartilhe. Então, vamos lá? Fiz aqui, então, os 30 centímetros de comprimento, né, de altura de carreira, que é essa parte aqui, olha. É essa parte, tá? O cachecol, ele está aqui. Então, nós fizemos o capuz aqui.
Agora, nós vamos dobrar ao meio a parte do capuz, tá? Desta forma. E esse fio aqui, que eu terminei de tecer, eu vou deixar ele bem comprido, porque nós vamos costurar com uma agulha de fundo largo, aquelas agulhas de tapeçaria. Nós vamos pegar o ponto de lá com o ponto de cá, bem no meio aqui da correntinha, tá? Assim. Você volta pegando assim, olha, nesta haste ou na haste de trás, a de dentro, vamos fazer com a de dentro, tá? E você vem com a agulha aqui. Não aperte essa costura para que seu trabalho não repuxe. Então, tem que ser costurado assim, levemente, tá? Veja bem. Uma corrente daqui e outra corrente de lá. E assim, nós vamos costurar toda a parte que fica em cima da cabeça, fechando assim o nosso capuz. Último ponto. Vou fazer uma pequena argolinha assim e passo e fecho. Veja bem, ele não fica repuxado. Agora, esses sobras de fio aqui, nós vamos passar por dentro de alguns pontos, para que ele fique bem embutido. A parte da montagem do nosso capuz ficou pronta. Então, veja bem o capuz e a parte aqui da nossa peça. Agora, nós vamos partir para os bolsos. Os bolsos tem duas maneiras de fazer, que você vai decidir. Se você quiser um bolso bem largo, aqui é a ponta da nossa peça. Você pode virar assim o bolso, só virar e costurar nas laterais, mas vai ficar um bolso bem largo. Nós vamos fazer um bolso de uma medida assim, boa, que dê para você colocar a sua mão, tá bom? Então, ou você dobra a ponta e na altura que você quiser e costura nas laterais, mas o que eu quero adiantar é que se você for fazer um bolso assim, dobrado, você vai ter que fazer, por exemplo, 15 ou 20 centímetros a mais de carreira de cada lado, para que depois ele dobre e não encurte o seu cachecol, não encurte a sua peça, tá? Vamos começar o bolso. Observe bem. Aqui nós temos a cor rosa, ok? Depois nós temos o branco e o rosa novamente. O meu bolso, eu vou fazer ele com 20 centímetros de largura e vou fazer aqui com 15 centímetros de altura, mais depois a barra que a gente vai fazer no acabamento no bolso. Para que esse bolso fique camuflado, você vai ter que fazer as cores na sequência que você fez aqui. Se você fez só de uma cor, você vai fazer só de uma cor. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, nós temos 10 centímetros de rosa. Então, eu vou fazer aqui as correntes, 20 centímetros de correntinha, e vou subir em carreiras acompanhando aqui. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no rosa. Para dar o 15 aqui, deixa eu medir 15. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no rosa e 2 no branco. Eu posso também fazer mais uma no rosa, para depois eu fazer a barra. Se passar um pouquinho de 15 centímetros, não tem problema, tá bom? Então, vou fazer as carreiras, seguindo essas carreiras, para quando eu colocar o bolso em cima, as cores casem com as cores que tá aqui na parte de baixo do nosso trabalho. E assim, nós vamos seguir a sequência, repetindo o mesmo ponto, o mesmo trabalho que nós fizemos na parte do cachecol. Quando eu terminar, eu volto aqui mostrando como que nós vamos fazer a barra e depois como é que nós vamos costurar no cachecol.
ou cachecol no bolso, né? Então, vejam só, o bolso feito, seguindo o padrão das listas que eu fiz aqui, olha, veja bem. Então, ele vai ficar assim, branco com branco, rosa com rosa, e vocês notem que é o seguinte, pegando bem aqui na ponta da barra. O acabamento aqui, nós vamos ter que fazer em branco, porque ele termina em branco. Então, vamos lá. Vou inserir a minha agulha na última correntinha, laçar o fio, vou girar aqui, vou subir uma correntinha. Venho aqui nesse próximo ponto, deixa eu tirar o cachecol daqui. Venho aqui nesse próximo ponto, insiro a agulha, laço o fio, tenho 2 pontos na agulha e faço um ponto baixo. Notem que eu já estou conduzindo esse fio pequeno para arrematar. Venho no próximo ponto, que é no meio do V aqui, insiro a agulha, laço o fio. Tenho 2 pontos na agulha, laço o fio e tiro. Vou no próximo e faço a mesma coisa. E esse fio que está aqui, eu já vou conduzindo ele, porque, olha, ele fica em cima do ponto que eu tô pegando, entre o branco aqui e o rosa, veja bem. Quando eu venho com o ponto aqui, esse fio conduzido, ele já fica entre os 2 pontos e onde eu vou pegar, tá vendo? Quando eu pego aqui, ele fica embutido. Entendeu? Então, vamos lá fazendo os nossos pontos até o final da nossa carreira. Um ponto baixo em cada ponto de base. Essa vai ser a barra, porque a barra ela não pode ficar muito solta para quando você colocar a mão no bolso, ela não fique aquela tampa godê, né? Aquele bolso godê que o bolso fica caindo. E tem que ficar certinho, tá? Então, ficou assim. Do outro lado, fica assim. Giro o meu trabalho. Aqui, essa correntinha eu deixo ela no alto. Nesse primeiro ponto que está aqui, eu já insiro a agulha, pego as 2 partes da correntinha, laço o fio e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, insiro a agulha, pego esses 2 fios que estão aqui, a correntinha por inteira, né? Fica a argolinha daqui e daqui. Então, venho, laço o fio e faço um ponto baixo. E assim, nós vamos fazer um ponto baixo por toda a nossa peça. Vamos fazer isso no total por 4 carreiras. E depois eu volto mostrando a última carreira como que é o acabamento. 4 carreiras prontas, 1, 2, 3, 4. Agora, nós vamos fazer a última de acabamento, tá? Então, eu venho aqui com a primeira correntinha. No primeiro ponto, eu pegando os 2 pontos, continuo pegando as 2 partes da correntinha. A correntinha fica por inteira em cima da agulha. Laço o fio e ao invés de eu deixar o ponto aqui em cima, eu já passo ele por dentro da correntinha. Fiz um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, laço o fio e passo por dentro. Ponto baixíssimo. E assim, nós vamos fazer até o final da carreira em ponto baixíssimo, pois o ponto baixíssimo reforça o ponto baixo e não deixa que essa parte fique esticando, tá bom? Último ponto feito, subo o fio, vou deixar um fio bem grande, porque esse fio aqui nós vamos usar para costurar o bolso na sua peça, né? Vejam que ele ficou bem na posição, a barra, na posição do ponto de baixo na cor. Se você estiver fazendo só uma cor, você vai fazer inteirinho. Se você fizer ele listrado embaixo e quiser fazer o bolso de uma cor só, você também pode fazer, só que ele vai ficar destacado, vai ficar de longe aparecendo que é um bolso. Como eu não quero que de longe ele apareça que é um bolso, então o camuflado que eu digo é assim: você coloca a peça em cima da peça e de longe o pessoal não percebe que é um bolso, só vai perceber quando você enfiar a mão dentro dele.
tá bom? Agora, nós vamos para outra parte, que é costurar o bolso no seu cachecol. Então, como que você vai fazer? Aqui, você vai ter que costurar ele pelo lado direito, pois você fez a carreira de ponto baixíssimo como acabamento. Então, como eu vou saber como que é o lado direito? Vou mostrar para vocês. Quando você está olhando assim, você vê as correntinhas, ok? Deixa eu focalizar bem. Olha as correntinhas. Então, aqui é o lado direito. Quando você vira o seu trabalho, veja que você vê o ponto aqui em cima. Você não vê a correntinha. Olha a correntinha virada para lá. Então, você vira o seu trabalho e você está vendo bem a correntinha virada para você. Então, esse vai ser o lado direito da sua peça, em que você vai encaixar ela direitinho na posição das listras, deixando um tanto aqui, a mesma distância que você deixar deste lado da sua peça, você deixa desse lado aqui da sua peça, para que ele fique bem centralizado. Aí você vai marcar com alfinete, agulhinha, fio, o que você tiver. Então, vou marcar ele aqui com o meu marcador. Está bem centralizado. E vou marcar aqui também do outro lado com o meu marcador. Se você não tem prática, você pode marcar a volta inteirinha com agulhinhas assim, ou deixar numa mesa, como está aqui, alinhavar para depois costurar, para que quando você estiver costurando, ele não saia do lugar, tá bom? Então, agora a próxima etapa é costurar o bolso. Vamos começar por aqui. Como eu vou começar por aqui, eu já posso tirar esse marcador daqui, vou deixar ele um pouquinho. Venho com a minha agulha olha, 1, 2, 3, 4. Você vai ver a distância sua onde tá. Terminei o ponto V aqui, eu venho com a minha agulha. Uma agulha para costurar lã, né, com fundo grande. E vou fazer um pontinho bem aqui no canto. Passo por dentro da argolinha aqui, assim, para que ele fique bem preso. Olha, prendi bem. Esse fio aqui, nós já vamos embutir ele, como também esses fios que nós deixamos nas laterais. Se você quiser já embutindo ele por dentro, arrematando, antes de colocar o bolso, você pode. Então, olha, eu vou passar o fio aqui por dentro, venho com a minha agulha, pego um ponto aqui e um ponto do ponto de baixo. Agora, nós vamos fazer essa costura bem reforçada, ou seja, sabe aqui nesse pezinho onde você pôs o ponto entre uma carreira e outra, tem esse pezinho aqui, né? Ou seja, essa parte aqui de cima. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos ver aqui nesse canto, veja bem, aqui nesse canto, aonde está o dobradinho, e passamos a nossa agulha. E vamos vir com ela alinhavando até essa parte. Por quê? Nessa parte aqui, quando a gente fez a carreira dobrada, o ponto ele fica mais forte, mais fixo, né? Olha, aqui, entre uma carreira e outra, venho na carreira de baixo também, na mesma posição. E passo o meu fio. Veja bem, ele fica costurado e ele fica embutido, não aparece o ponto. Subo com ele até a metadinha aqui da carreira, né? Até o meio da carreira. Venho aqui, olha, na divisão das cores. Insiro a agulha, olha, bem no cantinho aqui da divisa, bem aqui no cantinho da divisa.
ou entre uma carreira e outra, né? E fiz o meu ponto. Veja que esse ponto foi aquele que a gente subiu, né? Das carreiras que a gente não arrematou, não cortou. Então, eu venho aqui, olha, embuto ele e venho aqui embaixo na carreira. E assim, nós vamos costurando toda a nossa peça. Aí, fiz um reforcinho aqui, para embutir bem. Veja bem, olha como que tá ficando. Olha o avesso. Tá? Então, vocês vão fazendo assim. No ponto, vocês passam a agulha no ponto. Embute esses fiozinhos aqui na lateral, olha, passando com a agulha assim, você embute. Chega aqui na divisória da carreira. E puxa. Se você quiser dar um reforcinho, você faz mais um pontinho assim e sobe a agulha no mesmo lugar. Estão vendo como ele vai seguindo a sequência das cores certinho? Então, você vai fazer isso por toda a carreira. Vai fazer aqui a parte de baixo e subir aqui até essa parte de cima, costurando assim o seu bolso. Se você tiver uma maneira melhor ou diferente de costurar o seu bolso, você pode fazer, ok? Porque essa é a minha maneira de fazer, mas cada um tem sua maneira, né? De fazer o seu ponto, a sua costura. Então, vejam bem como que ficou, olha, a lista junto com a lista. Então, você olha de cima, ele fica um acabamento perfeito do bolso. Do outro lado, a lista era diferente, que ela terminou diferente. Aqui ficou mais larga do que aqui, porque foi o modo que eu fiz. Mas o bolso eu segui a sequência também para fazer. Avesso fica assim e avesso fica assim. Então, agora a peça, nessa parte do bolso colocada, capuz colocado, ok? Agora, nós precisamos fazer o acabamento na frente aqui, a volta inteirinha da frente, e também na parte aqui, olha, onde fica a parte de baixo da nossa peça. Então, nós vamos começar agora o acabamento, a volta, e depois nós vamos fazer o acabamento aqui embaixo com a franja. Se você quiser, se você não quiser, você só faz um acabamento que eu vou ensinar aqui e não coloca a franja. Fica a critério e a gosto de cada um, ok? Vamos lá então para o acabamento. Vamos começar aqui pela parte de baixo, onde está o bolso, e pela parte da frente, onde você vai circular todo o capuz, voltar e chegar até a outra ponta. Então, nós vamos fazer aqui, eu vou fazer o ponto baixo, igual eu fiz ali no bolso, tá? Se você quiser fazer um outro ponto de acabamento, você também pode fazer. Aí fica a seu critério também. Então, vamos lá. Uma correntinha, eu venho aqui, olha. Como o ponto, ele é em pé, entre aqui, olha, o meio do ponto, eu insiro a minha agulha, laço o fio, tenho 2 pontos na agulha, laço o fio e fecho. Venho aqui na base dos pontos. Ponto baixo. Entre aqui, olha, o ponto alto, eu faço um ponto baixo. Se você vê que o seu ponto é muito grande, você pode fazer aqui até 2 pontos baixos, desde que não fique godê o seu trabalho. Se você fizer os 2 pontos baixos, você vai ter que pular aqui a base da união, onde começa a carreira. Veja bem como estou fazendo. 1, 2. Pulo a base aqui e continuo no ponto 1 e 2. Porque se eu fizer 2 e fizer a base, ele vai ficar godê. Se eu fizer assim, 2, tá vendo que eu fiz aqui a base? Porque aqui foi o início, não tinha aqui na ponta. Então, nós vamos fazer assim
por toda a volta. Você vai vendo, se seu ponto ficar muito frouxo, você diminui o número de pontos baixos na lateral. Se você vê que o seu ponto estiver enrugando, você aumenta o número de pontos pegando aqui no acabamento, na lateral. Então, nós vamos fazer isso por toda a volta, chegando até o capuz, fazendo a volta do capuz e chegando até o outro lado da nossa peça. Aí, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai continuar. Fiz toda a frente, né? Cheguei aqui embaixo, onde que tem o bolso, e depois girando aqui é a parte de trás. E nessa parte onde eu não cortei os fios, que eu fui pulando só as carreiras, eu vou ensinar como você fazer o ponto embutindo o fio. Então, vamos lá. Quando eu cheguei aqui, nesse cantinho, aqui embaixo, eu faço os 2 pontos, não é? Giro o trabalho aqui, porque agora vai ser a parte de baixo, e vou fazer aqui mais 2 pontos. Ficando assim, arredondadinho, para não ficar aquele bico duro. E agora, em cada ponto de base aqui, que está a nossa peça, nós fazemos um ponto baixo. Então, veja bem, no meio do ponto V, na lateral do ponto V, até a gente chegar aqui embaixo, aonde nós costuramos o nosso bolso, tudo com leveza, tudo sem apertar o ponto para não enrugar. Aqui já está a união do nosso trabalho, então, nós pegamos na parte de baixo aqui da correntinha, sempre dupla, né, para não esticar o fio. E olha, como o bolso ele tá costurado aqui, tem a parte de trás da frente. Então, você pega bem aqui no meio da correntinha e já faz um ponto baixo. E assim, nós vamos caminhar até chegar aqui nesse canto. Aí, eu vou virar mostrando para vocês novamente e subir aqui a parte de trás, a parte que fica embaixo, na costa da nossa peça, ou que fica assim, na dobra do braço da nossa peça, tá? Vamos continuar. Então, vejam como que ficou a parte de baixo, que é onde tá o bolso. Fiz aqui a carreira e cheguei até aqui. Agora, nós vamos subir a carreira na parte que fica a parte de, não de cima, de baixo, né, da nossa peça. Então, veja que tem um fio aqui. Eu já faço um ponto, faço 2 pontos e já vou embutindo o fio aqui na carreira. Um ponto, 2 pontos, vou para o próximo. Se sobrar uma pontinha de fio, você corta. Estamos chegando aqui, agora, aonde o fio ele corre, né, nas laterais, que você pode cortar, embutir ou deixar assim mesmo. Mas eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem sem cortar, embutindo. O fio está aqui, não está? Então, nós vamos aqui, peguei, insiro a agulha aqui no ponto, o fio fica por cima aqui, por cima da agulha junto com o ponto. Laço o fio e olha, ele fica entre um e outro, certo? Laço o fio, fechei ele aqui dentro. 2 pontos, vamos para o próximo e assim nós vamos embutindo todo o nosso fio da lateral. Ele fica um rosinha assim, mas não tem problema, mas se você quiser cortar, você pode cortar com um acabamento ainda mais perfeito. Tá bom? Olha, o branco agora, né? Porque quando a gente subiu a carreira, vamos embutindo o branco. Agora o rosa. E assim nós vamos fazer toda a volta da nossa peça até o outro lado.
Fiz toda a volta e cheguei aqui no início, né? Vou fazer mais um ponto, que são 2 pontos. Venho aqui embaixo da correntinha do primeiro ponto, laço o fio e fecho. Agora, nós vamos fazer a volta inteirinha, sempre pelo lado direito. Você vai fazer quantas voltas você quiser, pois agora nós estamos fazendo o nosso acabamento, aquele barrado que fica em volta da nossa peça. Então, se você quiser um barradinho fino, você faz, se você quiser mais largo. Então, é só fazendo assim, ponto sobre ponto, embaixo de cada correntinha, pegando as duas partes da correntinha, você vai fazendo o seu ponto. E assim, nós vamos fazer este acabamento, a volta inteirinha do nosso trabalho. Quando você chegar aqui no canto dessa segunda e das próximas carreiras, eu vou mostrar para vocês como é que vão fazer para que seu trabalho não cumbuque, não entorte. Então, você vem aqui no penúltimo ponto que está aqui, faz um ponto baixo. No último ponto, que é o ponto bem do canto, você vai fazer 3 pontos baixos no mesmo espaço, para que ele fique arredondado e não fique bico e também não cumbuque. E depois é só você continuar fazendo os seus pontos baixo, ponto sobre ponto. Último ponto. Passo a agulha por baixo, puxo por dentro da correntinha, faço uma argolinha e agora é só arrematar. Então, eu fiz aqui 3 carreiras de ponto baixo. Agora, nós vamos para a próxima etapa, que são as franjas. Para fazer a franja, você vai medir o seu trabalho, né? Quantos centímetros ele tem. E nós vamos fazer uma franja de 2 em 2 centímetros. Então, por exemplo, você mede o seu trabalho. O meu total aqui deu 44 centímetros de largura. Então, de 2 em 2 centímetros, eu vou ter que fazer 22 franjas. 22 franjas, eu vou multiplicar por 4 fios. Então, eu vou pegar aqui, pode ser um livro, uma daquelas capas antigas de CD que você tem. Ela mede 20 centímetros de comprimento, mais a dobrinha aqui, né? Vai dar 24 centímetros. E fiz uma volta. Eu vou fazer 88 voltas. 1, 2, né? 3, 4, 5. E vamos cortar aqui. Isso para cada lado são 88 fios de, no caso, total 24 centímetros, né? Então, eu vou pegar aqui, olha, 1, 2, 3, 4 fios, certo? Dobro ele ao meio, então, essa franja vai ficar com 8 fios. Venho com a minha agulha em qualquer ponta. Vamos começar aqui pela ponta do meio. Insiro a agulha aqui na pontinha, por baixo, pegando a correntinha dobrada. Pego bem no meio de onde está o meu fio dobrado, puxo, levantei, ok? Então, aqui está a argolinha. Agora, insiro meu dedo dentro, como uma pinça, pego a franja e puxo. Então, ela ficou desta maneira. Agora, eu vou separar aqui mais 4 fios, dobro ao meio e vou marcar aqui 2 centímetros. 1, 2. Então, ela fica bem aqui. Vamos mais ou menos imaginar que o espaço de 2 em 2 centímetros, depois que a gente colocar a franja, a minha pula 2 correntinhas.
Então, é aí que você vai basear quantas correntinhas vai pular a sua, que você não vai mais precisar ficar medindo. É só colocar e deixa eu puxar aqui, né, do jeito que eu estava te ensinando. E puxar a franja ao meio. Então, é assim que nós vamos colocar todas as franjas desse lado e do lado de lá. Franjas colocadas dos dois lados, né? A peça praticamente está pronta. Aqui no início do capuz ou mais para baixo, você pode fazer 2 cordão de corrente, um aqui e um aqui, e depois dar um lacinho, se você quiser que ele fique bem preso no seu corpo. Dos 5 novelos que eu usei, sobrou menos da metade desse e menos da metade desse. Ou seja, se for de uma cor só, sobrou quase um novelo, porque a franja comeu muita linha, ok? As fotos eu vou deixar na sequência também para vocês verem. E não deixe de se inscrever no meu canal. Faça a sua peça, deixe o comentário aqui embaixo. E se fizer uma peça e quiser me marcar na peça lá pelo Instagram, depois eu compartilho aqui nos stories do YouTube e nos stories do Instagram, ok? Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!